17. Coloca aí. Diz assim: e Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Primeiro texto. Segundo Atos 19, versículo de 1 ao 7. Atos 19, de 1 ao 7 diz. Atos capítulo 19, do 1 ao 7. Diz: e sucedeu que, entrando Apolo, estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falava em línguas, e profetizava. Estando eram ao todo uns 12 varões. Curva a sua cabeça, em nome de Jesus. E esses eram ao todo os 12 varões. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu peço a Ti, Espírito Santo, amigo, Espírito Santo, em nome de Jesus, Tu tens a liberdade aqui, Tu tens movido aqui desde o início, Tu tens trabalhado nessa casa. Espírito Santo, Tu tens o principal lugar aqui. E eu te peço, Espírito Santo, abra os corações, abra as mentes. Espírito Santo, me usa como instrumento em Tuas mãos. Senhor, em nome de Jesus, que eu venha ser um instrumento Teu essa noite, que venha edificar o Teu povo, venha fortalecer o Teu povo, venha revelar o que precisa ser revelado. Em nome de Jesus, toma o Teu principal lugar. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Paulo, ele recebeu a promessa pelas mãos de Ananias. Paulo, com a oração que recebeu de Ananias, recebeu o Espírito Santo ao ser batizado. Dali em diante, a partir daí, a vida de Paulo foi totalmente conduzida pelo Espírito Santo. A Bíblia fala que ele ficou cheio do Espírito Santo. A Bíblia, ela se preocupa em dizer que ele ficou cheio. Não falou que ele recebeu o Espírito, como em outros casos bíblicos, falou que ele ficou cheio. É diferente, porque Deus tinha um propósito com aquele homem, o apóstolo Paulo. Não andou nessa terra para nenhum lugar sem a direção do Espírito Santo. Tudo que Paulo fazia era conduzido pelo Espírito Santo. Na primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé foram separados por ordem do Espírito Santo. Na segunda viagem missionária, por ordem do Espírito Santo, Paulo não foi para a Ásia, ele foi para a Europa. Por ordem do Espírito Santo, constrangido pelo Espírito, Paulo foi levado para Jerusalém. Quem se lembra disso? Iria sofrer prisões e depois iria para Roma. Toda a vida de Paulo foi mobilizada pela presença do Espírito Santo. O Espírito Santo constrangia Paulo. A Bíblia fala lá em Atos, versículo 22, e agora constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Olha só, a única coisa que o Espírito Santo garantiu a Paulo, era que ele ia ter, de cidade em cidade, ia passar desafios, ia passar dificuldades. Constrangido pelo Espírito Santo, ele mesmo assim, ele foi. Amado, você tem fé suficiente para viver isso? Você acredita em Deus, sabendo, você vai para tal lugar, você vai passar dificuldade, você vai passar pressão, não teve nada de bom. Paulo, ele foi, só sabendo disso,
vai ser difícil, as coisas vão acontecer. Amado, tem uma diferença aí. Paulo, ele foi por quê? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. E a Bíblia fala que quem está cheio, amado, o constrangimento do Espírito Santo é normal. Aí você vai perguntar, pastor, o que é constrangimento? É quando você, eu coloquei aqui bem claro, né? É quando você se sente forçado ou coagido a fazer algo contra a tua vontade. Você se sente envergonhado, coagido, forçado a fazer. A tradução de constrangido é você fazer algo contra a sua vontade, porque você foi forçado. Na nossa visão bíblica, em outras traduções, fala que foi forçado, Paulo foi forçado pelo Espírito Santo. Por quê? Porque ele estava, algo poderoso dentro dele, algo que movia dentro dele, era tão grande, era tão poderoso, que forçadamente, mesmo a carne dele não querendo, mas o amor de Deus era tanto que ele sentia dentro do coração dele, que ele foi fazer o que Deus mandou ele fazer. O que eu quero falar aqui, meu amado, aquele que está cheio do Espírito Santo, não importa o que a mente fala, não importa o que a carne fala, não importa, importa o que Deus manda você fazer, meu irmão. Paulo largou tudo. Mais vale você estar ligado com o Senhor do que estar ligado com as coisas seculares. Paulo, ele estava constrangido. Foi a mesma coisa que o Senhor passou antes da redenção na cruz. Só queria passar o cálice, mas algo impulsionou, algo constrangeu. Mesmo a carne pedindo para parar, ele ia. Sabe por quê? Porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Ei, eu quero falar uma coisa para você. Vai ter coisas muitas vezes na tua vida para que você alcance a fazer a vontade do Senhor, para que você alcance aquilo que Deus colocou no teu coração. A carne vai falar contra, mas continua, que é bênção para a tua vida. Continua, caminha, não para. Paulo recebeu aqui um veredito, vai passar tribulação, vai passar desafio, mas se Deus mandou, no final é vitória, no final é glória. Continua, avança, não para. Uma coisa é você aceitar Jesus e o Espírito Santo habitar em você, outra coisa é você ser cheio, é você ser transbordante, porque vão parecer desafios. Nada para um homem cheio do Espírito Santo de Deus, nada para uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Quantas pessoas você já viram entrar na igreja e sair e parar no meio do caminho? Sabe por quê? Porque receberam e não souberam cuidar, não transbordaram. Aí vem os desafios, as tribulações, as pressões, a pessoa não avança. Você tem que estar cheio. Quem está me entendendo, dá glória a Deus. Ao anunciar o Evangelho, Paulo, ele dava ao Espírito Santo a posição que lhe pertencia. Quando ele anunciava, Paulo estava colocando o Espírito Santo em primeiro lugar mais do que a vida dele. Ele queria fazer a vontade do Senhor. Tanto que ele falou isso. Ele falou nesse texto aí, né? Bem claro que a gente leu no capítulo 19. Paulo, ele estava tão cheio do Espírito Santo que ele fez valer a redenção de Cristo na vida dele, meu irmão. O que Cristo morreu na cruz, o que fez por ele, o que fez por você e por mim, amado, ele absorveu toda a plenitude do Espírito Santo, tudo aquilo que ele podia fazer, amado, ele fez, porque a redenção de Cristo Jesus dava autoridade para ele, a estar cheio, a nada parar ele. E Paulo, ele fala bem claro isso no capítulo 19, ele fala: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ficou surpreso quando responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existisse o Espírito Santo. Quando Paulo soube que apenas tinham recebido o batismo de João, batizou-os em nome de Jesus. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam, mano. Olha que coisa tremenda. Presta atenção que eu quero falar com você. Parece que tem gente muitas vezes dentro da igreja, não aqui como em todas, parece que receberam o batismo de João. Ei, eu quero lembrar você, você recebeu o batismo em Jesus Cristo. Você tem o direito aos dons, você tem o direito de falar em línguas, você tem o direito de ser ousado, você tem o direito de conhecer Jesus. Aleluia!
Muita gente parece que está dentro da igreja, parece que está vivendo o batismo de João. Você foi batizado em Jesus Cristo. Parece que, como foi esses homens? Falava, vem cá, a gente nem conhece quem é o Espírito Santo. Amado, às vezes a gente dá a impressão que tem gente dentro da igreja que não conhece o Espírito Santo a qual foi batizado. Parece que está vivendo só o batismo nas águas de João. E João bem falou em Lucas 3,16. Eu batizo com água, mas vai chegar o tempo, aleluia, que o Espírito Santo vai vir. E este homem, o Senhor vai batizar não só com o Espírito Santo, mas também com fogo. Aleluia! Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Iria chegar o tempo. Chegou para você e chegou para mim. Chegou para você e chegou para mim. O que está dentro de você é muito precioso. O que está dentro de você, eu quero falar isso do poder do Espírito Santo. As funções do Espírito Santo. Você vai ficar assim, caramba, é isso tudo. E tem muito mais coisas, senão não dá tempo de falar. Eu vou falar aqui algumas coisas. Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo, amado, entenda o que eu vou falar aqui. Eu quero que você hoje saia daqui. Deus, eu tenho pedido a Deus isso. Que você entenda que para andar com o Senhor você tem que sair daqui cheio. Se enche do Espírito Santo. Aproveita o Espírito Santo. Viva o Espírito Santo. Saia da mesmice. Saia da mornidão. Saia da inércia. Se enche dele. Saia daqui transbordante em nome de Jesus essa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O que eu aprendo no constrangimento de Paulo pelo Espírito é que o Espírito Santo é Deus. É a terceira pessoa da Trindade. É a terceira pessoa da Trindade. O Espírito, constrangimento de Paulo, aquilo que falava dentro de Paulo, era o próprio Deus através do seu Espírito. Era o próprio Deus que andava com ele, que fazia as coisas através dele, que recebia de Deus. E hoje, o mover, as tuas ações, tudo que nós fazemos, a gente tem que fazer pela direção do Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala, fui crucificado com Cristo, hoje não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quando ele fala em mim, é o Espírito Santo, é o Espírito de Cristo dentro de você, meu irmão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba o que Deus tem para você, receba aquilo que Deus separou para você, mas receba primeiramente o Espírito Santo de Deus. Receba do Espírito Santo, meu irmão. Receba do Espírito Santo. Sem Ele a gente não pode fazer nada para Deus. Sem Ele nós não nos movimentamos. Se você não tiver uma intimidade com o Espírito Santo e conhecer o que Ele quer, você não conhece a Deus. E você fica vagando pela terra e não sabe o que vai fazer, o que vem. Aí o mundo vai e aprisiona, o mundo vai e te joga para baixo, porque você não viveu a melhor parte. Viva o Espírito Santo. Aleluia! A Bíblia fala em Efésios capítulo 4, versículo 4 diz: há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamado numa só esperança de vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, e é Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Sabe o que Deus está falando aqui? Presta atenção nisso. Só tem um Deus, Ele é teu Pai, Ele age através de você, Ele se movimenta através de você, Ele age através de você. Se Ele é Pai, você é filho de Deus. Aleluia, você é filho. A Bíblia nos informa que só tem um Espírito, um só Deus, e Ele quem dá do seu Espírito Santo. Ah, pastor, como veio o Espírito Santo? Jesus subiu, falou que viria o Consolador, que nos orientaria sobre o pecado, a justiça e o juízo. Mas presta atenção, quem mandou foi Deus. A Bíblia fala em 1ª carta de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 8. Diz, desarte. Quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que nos dá o seu Espírito Santo. Presta atenção, o Espírito Santo quem deu para você foi o próprio Senhor. Não veio porque você quis, não veio porque você se movimentou, não veio porque você pediu. Quando você aceitou Jesus, quando você entendeu isso, o Espírito Santo foi liberado por Deus para a tua vida. Você nem tinha entendimento do que era isso, mas você recebeu em nome de Jesus. E tem crente aqui da glória a Deus?
Aleluia. Ou seja, você recebeu um pai, você tem só um Deus, você tem um pai, você é filho, você recebeu de Deus o Espírito dele, e você, com o Espírito dele dentro de você, você recebeu e entendeu o amor de Cristo na cruz por você. A Bíblia fala em Romanos capítulo 5, versículo 5: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O amor de Deus é liberado aos nossos corações pelo Espírito Santo. Presta atenção. Você tem um pai, você é filho de Deus, você recebeu o Espírito dele, e você começa a entender o que é o amor de Deus, o amor de Cristo. Deus começa a trabalhar na parte do amor. O que Cristo fez na cruz? Por que você tem que amar o seu próximo? O amor dele foi tão grande que nos constrange. Ele morreu por você, ele morreu por mim. Ou seja, o Espírito Santo também é a prova de que você é de Cristo e filho de Deus. Eu estou te dando as passagens. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 9: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ou seja, você tem um pai, você tem a confirmação que você é filho, o Espírito Santo está dentro de você, você conheceu o coração do Pai, e você é direcionado por Ele, porque só é direcionado por Deus quem é filho de Deus. Tem gente direcionada aqui? Tem gente que tem o GPS do céu, dá um glória a Deus aí. Você tem o GPS do céu, o Espírito Santo está dentro de você. Então, o discernimento das coisas, tomar decisões, ser orientado. Amado, você tem o direito como filho de buscar o Pai, e o Espírito Santo direcionar os teus passos, orientar você, falar contigo. Aleluia, glória a Deus. Olha só, vamos lá. Você recebeu o Espírito Santo, você é filho de Deus, você tem um Pai, que Ele age em todos, para todos e por todos. Você tem o amor dele. Você agora também está entendendo bem claro que você é filho. Mas também, entenda, e eu vou ler aqui o texto, que só pode conhecer a Deus na profundidade, e o que Deus pensa, o que está dentro dele, quem tem o Espírito Santo. A Bíblia fala em 1 Carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10, diz: mas Deus nos revelou pelo Espírito. O Espírito aí está com letra maiúscula, está falando do Espírito de Deus. Porque o Espírito a todas as coisas penetra, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão pelo Espírito de Deus. As coisas de Deus, ninguém conhece, senão pelo Espírito de Deus. Ora, não temos o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Ou seja, a Bíblia confirma que você, se quiser, se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai ter intimidade com o Pai, você vai se reconhecer como filho, e você vai conhecer o que está dentro do coração do Pai para você, meu irmão. Você conhece o que passa dentro do Pai, é revelado como? A direção como? Através do Espírito de Deus. Só quem tem o Espírito Santo sabe disso. Quem está me entendendo, dá glória a Deus. O Espírito se movimenta, os dons, você ser filho, todas as coisas, conhecer o coração do Pai, conhecer o que Deus quer de você, receber o que Deus tem para você, só através do Espírito Santo, só através dele. Glória a Deus, glória a Deus. E eu falo essa noite para você, se encha do Espírito Santo. Mais uma vez eu falo isso, nós vamos buscar o Espírito Santo nessa noite. Aleluia. Quer conhecer a Deus? Conheça o Espírito Santo. Quer ter intimidade com Deus? Tem intimidade com o Espírito Santo. Quer saber o que Deus tem para a tua vida? Busca o Espírito Santo.
Se relaciona com Ele. Quer saber? Aleluia, aleluia. Ser curado, ser mudado o pensamento. Busca o Espírito Santo de Deus. Aleluia. A Bíblia fala que é através do Espírito Santo é que faz você permanecer e conhecer o que Deus tem para você do outro lado da vida, a vida eterna. É o Espírito Santo que fortalece você permanecer e reconhecer que você é filho e tem direito ao céu. A Bíblia fala em Gálatas capítulo 6, versículo 8, diz: o que semeia para a própria carne, colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Presta atenção, você tem um pai. Você nunca está só. Você é o filho dele. Você conhece o coração do pai. Você tem o amor dele dentro de você. E ele, aleluia, tem, aleluia, dentro do teu coração. Tenha certeza da vida eterna, é pelo Espírito Santo de Deus. Tem uma vida eterna te esperando ao lado do pai. Glória a Deus. Glória a Deus. A Bíblia fala em Efésios capítulo 6, versículo 17. Também que o Espírito Santo fala claramente. Paulo ele fala para nós usarmos a palavra do Espírito. Paulo fala para nós usarmos a Bíblia, que é a espada do Espírito. Fala assim, ó: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Está falando diretamente que é a palavra, foi feita pelo Espírito Santo. Homens escreveram através da inspiração do Espírito Santo. Paulo escreveu as 12 epístolas pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, se a palavra não fosse a palavra do Espírito, seria somente uma palavra, não seria espada. Seria um livro histórico, escrito por várias pessoas. Quantas pessoas leem a Bíblia como uma palavra normal, como uma história? Porque isso daqui, meu amado, revela muita coisa que aconteceu no mundo de lá para cá. Seria um livro histórico, escrito por pessoas no decorrer do tempo. Mas, amado, a palavra de Deus se torna espada na mão de um crente, na boca de um crente, na boca daquele que está cheio do Espírito Santo, na mulher que está cheia do Espírito Santo. Quando abre a boca, se transforma em espada. Defende, guerreia, aleluia, luta através da palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz: a palavra de Deus é viva, eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas, e é apto para discernir pensamentos e propósito do coração. Presta atenção, meu amado. A palavra de Deus usada por um crente, ela trabalha na alma, ou seja, nas emoções. A palavra de Deus, quando um crente usa, cheio do Espírito Santo, ela trabalha no espírito, ela trabalha no corpo, ela elimina o pecado, ela cura enfermidade, ela cura a depressão, ela muda o emocional, ela trabalha na tua mente, ela trabalha no teu coração. É a palavra de Deus. É a espada do Espírito Santo. Quando você sabe usar a Bíblia como espada, amada, a Bíblia só se transforma em espada por pessoas que estão cheias de Espírito. Vai trabalhar em corpo, alma e espírito. Ela vai trabalhar nas tuas emoções. Gente que tem problema de ferida, gente que tem emoções, né, dentro do coração, coisas que aconteceram, coisas que entristeceram. A palavra de Deus trabalhada, cheia do Espírito Santo por uma pessoa, amado, ela tira a ferida profunda, ela tira a tristeza, ela tira a depressão, ela trabalha no interior da pessoa, ela muda, ela faz a pessoa liberar perdão, somente através do Espírito Santo de Deus. Ela trabalha no Espírito, ela acorda o Espírito Santo, o teu Espírito, através do Espírito Santo de Deus, você é uma nova criatura. Quando a Bíblia fala de que ela separa, né, juntas e medulas, está falando do corpo. A palavra de Deus, sabendo usar, ela cura toda a enfermidade do teu corpo. Ela trabalha nos pensamentos das pessoas. Ela muda o pensamento, ela faz uma metanoia, ela muda a vida do indivíduo, na alma, no espírito, no corpo e nos pensamentos. Quem pode dar glória a Deus por isso? E se tem gente aqui que Deus está trabalhando na vida pela palavra dele, dá um glória a Deus. Aleluia. O Espírito Santo trabalha assim, meu amado.
Isso daqui foi escrito pelo Espírito Santo. Da mão de qualquer um, é uma palavra, é uma história que está ali. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo se transforma numa arma. Você guerreia com ela, você luta com ela, você vence o mundo, você vence as dificuldades, você vence os momentos difíceis, porque é a promessa de Deus para você: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia, aleluia, é promessa de Deus para você. Ela trabalha na alma, espírito, alma e corpo. E é isso que eu queria falar para você. Deixa a palavra de Deus através do Espírito Santo trabalhar. Se você não deixar, ele não fura paredes, ele não entra. Ele constrange. Mas se você não quiser fazer, você não tem direito de fazer. Tem muita gente dentro da igreja que está com ferida aberta. Tem muita gente da igreja que está triste. Tem muita gente na igreja que tem situações dentro do coração. Deus pode curar tudo isso pela palavra do Espírito. Porque é promessa. Ele cura quando você lê cheio do Espírito Santo e deixa a palavra entrar. A Bíblia fala que também ela separa juntas e medulas, ou seja, ela cuida do corpo. Ela cuida dos pensamentos negativos, dos pensamentos ruins. Deus trabalha através da própria palavra dele que ele lançou para a gente. Ele cura, ele trabalha, ele faz tudo. Mas tudo isso pelo Espírito Santo de Deus. Presta atenção, o Espírito Santo veio, te fez filho. Ele é teu pai, Ele revelou o coração dele para você, Ele te garantiu vida eterna, Ele garantiu cura da alma, Ele garantiu cura do espírito, Ele garantiu cura do corpo, Ele garantiu mudar os teus pensamentos, Ele garantiu. Agora a gente tem que deixar a gente viver isso. Está escrito. Quem dá essa oportunidade somos nós. A Bíblia fala que eis que vou à porta e bato. Se você abrir, eu entro. Glória a Deus. Você está me entendendo? Amado, quem não vive no Espírito Santo não entende isso, o que você entende. Por isso que o Senhor nos prepara através da própria palavra dele, falando com a gente, nos municia para a gente levar para outras pessoas a mudança, a cura, a transformação, receber a vida eterna, receber a comunhão do Pai, ser perdoado dos pecados. Deus prepara a gente pela própria palavra dele. Primeiro ele nos cura, primeiro ele nos transforma, ele muda os pensamentos, muda o corpo, muda a mente, muda as atitudes. Por isso que a palavra é viva e ela é eficaz. A palavra na mão de uma pessoa que começa a entender, ela não é um livro morto, ela é uma palavra que transforma, ela tem vida. Amém ou não amém? Ela tem vida. Eu queria voltar aqui também falando do amor. Somente pelo Espírito Santo a gente entende o que é o amor do céu. Presta atenção nisso também. Isso aqui é muito importante. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Eu falei isso antes, você conhece o amor do Pai. A gente tem 4 tipos de amor que existem. 4 tipos. O amor filia, que é um amor fraternal, amizade. Somos amigos, relacionamento com pessoas. O amor elas é um amor íntimo, um amor de casal, é um amor de relacionamento íntimo. O amor estorge, é um amor de família. E o amor ágape, é um amor incondicional. É um amor sacrificial. É um amor que você se entrega totalmente pela pessoa sem querer receber nada de troca. Esse amor vem por ordem divina. Esse tipo de amor só vem para aqueles que conhecem e têm relacionamento com o Espírito Santo. Profundamente. Entenda uma coisa. Esse tipo de amor é de origem divina. É o Espírito Santo que coloca. É o amor misericordioso. É um amor que as pessoas se levantam contra você. Você continua, sabe, abençoando. Você continua perdoando. Só quem está cheio do Espírito Santo faz isso. É um amor incondicional, sacrificial. É um amor ágape. É um amor de origem divina, que vem através do Espírito Santo para você e para mim. Sabe quem tem muito esse tipo de amor? Normalmente são pastores, líderes de igreja. Porque
ele está conduzindo e ele representa Cristo. A Bíblia fala que as ovelhas escutam a voz do seu pastor e a seguem. Por isso que normalmente todo pastor, pelo menos os que eu conheço, eles perdoam com mais facilidade, eles dão oportunidades, eles abraçam, eles amam porque eles estão representando. Deus coloca um amor diferente no coração de um pastor regente. E em outras pessoas também, isso não é só para o pastor. Eu estou falando que normalmente pessoas recebem esse tipo de amor. É batizado com amor, é batizado com esse amor sacrificial, é batizado no amor eterno. Isso não quer dizer que você não venha chamar atenção, você não venha disciplinar, mas você depois perdoa, você abraça, você traz, porque é uma ovelha do rebanho. Você não leva. O apóstolo lhe fala isso, que ele foi batizado. Amado, é uma coisa que a gente não dá para explicar. E eu sei que tem pessoas aqui também que receberam esse batismo, eu sei. É um amor incondicional. Não tem condição para você amar. Eu preciso de uma condição. Ele tem que me fazer bem, ele tem que fazer o que eu quero. Ele não pode fazer isso, ele não pode falar. Não, é um amor incondicional. Independente de como ele faça com você, independente de como ele age contra você, você continua amando a pessoa. Porque a Bíblia fala: amar os que vos amam, que recompensa tereis. Por isso que Paulo fala, né? Orai pelos vossos inimigos, pelos que vos perseguem, bendizei ao que vos maldizem. Meu amado, esse é um tipo de amor, e quando você busca no Senhor, você recebe, é de origem divina. Quem está recebendo isso, dá glória a Deus. Busca esse tipo de amor. Busca, é algo que a gente não sabe explicar. A pessoa se levanta, você fica, depois você abraça, voltou tudo normal. Sabe por quê? Porque Jesus morreu na cruz para salvar todo mundo. É um amor que salva todo mundo. Jesus não escolheu A nem B. Ele morreu por todos nós. Ele perdoou todo mundo. Você está me entendendo? Dão glória a Deus? É esse o amor que nós temos que buscar. Amado, e é uma coisa tremenda. Que eu já falei tanta coisa no Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo. Revelar que você é filho, revelar que você é pai, revelar o coração de Deus, revelar o que é vida eterna para você, revelar, aleluia, que você pode ser curado, transformado, mudado de pensamento, através da palavra do Espírito que se torna espada, através da Bíblia você pode guerrear, você pode lutar, e amado, e através do Espírito Santo de Deus, amado, até para você orar, até para nós orarmos, nós não temos condições nos momentos de desafio e fraqueza. A Bíblia fala que nós não sabemos nem orar. Sabe quem ora por você e geme por isso? O Espírito Santo. A Bíblia fala lá em Romanos capítulo 8, 26, versículo 26. Também o Espírito Santo semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos nem orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Amado, enquanto você está desesperado, você não tem tempo para orar, você não se ajoelhou para pedir a Deus, você está preocupado e triste, tem alguém orando por você, gemendo por você, clamando por você, intercedendo por você. É o Espírito Santo, o nosso melhor amigo. Aleluia! Nós não sabemos nem orar, não sabemos nem o que falar. Ele sabe o que você precisa e Ele vai à frente e pede por você. Você tem algum amigo assim? Que você nem se lembra dele, você esquece dele, você não está vendo ele, mas ele está clamando por você. Espírito Santo. E tem gente que não respeita isso. Tem gente que às vezes se perde, não ora, não busca. Amado, você tem a capacidade de entristecer o Espírito Santo. Você tem a capacidade de apagar o Espírito Santo. A Bíblia nos mostra que lá em Efésios capítulo 4, versículo 30, eu estou passando tudo mastigado para você. Não entristeçai o Espírito de Deus, o qual foste selado para o dia da redenção. Ou seja, o selo nosso de separação para a vida eterna e estar em comunhão com Deus, vem pelo Espírito Santo. Então não é teu direito nem meu direito entristecê-lo, porque ele é uma pessoa, a pessoa do Espírito Santo. Você não vê, mas ele habita dentro da gente. Se ele intercede, se ele clama por você, você não tem direito, e você não tem direito de apagar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, primeira carta aos Tessalonicenses 5,19, ordem do apóstolo Paulo: não apagueis o Espírito. Pastor
Como é que eu posso apagar o Espírito Santo dentro de mim? É quando você sufoca ele, quando você abafa ele, quando você suprime ele para ele não te influenciar nas tuas decisões. Quando você peca, quando você procura mais bens materiais do que os bens do céu, você está sufocando, suprimindo o Espírito Santo da tua vida. Quando você não dá vazão para ele falar contigo, quando você parou de escutá-lo, você está apagando ele. Quando você não dá liberdade, ele ter direito de tomar decisões junto com você, você está suprimindo ele, você está abafando, você está separando ele de você. Quem está me entendendo, dando glória a Deus? E isso, eu já estou terminando, só para cá ministério. E isso é a ordem do Pai. Nós não podemos suprimir, nós não podemos apagar o Espírito Santo dentro da gente, nem entristecer ele. Mas por que, pastor? Porque ele é tudo isso que eu te falei. Ele que revelou que tem um Deus que te vê como filho. É ele que fala, sabe, o interior, o que está no interior de Deus para você, o que ele tem para você. É ele que dá o selo de vida eterna. É ele que cura corpo, alma e espírito da pessoa. É ele que faz uma transformação. É ele que discerne o caminho que você tem que ir. Olha quantas coisas ele faz por você. Aí a ordem de Deus, nós não podemos entristecê-lo. Ordem de Deus, nós não podemos apagá-lo. Deixa o Espírito Santo agir dentro de você. Quem está me entendendo, dá glória a Deus. Aleluia. E além disso tudo, o Espírito Santo é aquele que te dá alegria, esperança e paz. Eu vou ler os versículos para você. A Bíblia diz: com efeito vos tornastes, primeira carta a Tessalonicenses capítulo 1, versículo 6. Com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto em meio a muita tribulação, mas com a alegria do Espírito Santo. Você pode passar vento, você pode passar dificuldade, você pode passar pressão, você pode passar na peneira, você pode passar tudo na vida, mas existe uma alegria dentro de você diferente para aquele que tem o Espírito Santo, para aquele que busca o Espírito Santo. Aleluia! Existe uma alegria em Deus, colocada pelo Espírito Santo dentro do teu coração, porque Ele é a esperança nossa. Romanos capítulo 15, versículo 13, diz o seguinte: e o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança em poder do Espírito Santo. A esperança que nós temos, a paz que nós recebemos dentro da gente, tudo isso é o Espírito Santo que coloca. Aleluia. Olha quanta coisa de repente você não sabia disso. Ou seja, hoje, o que move a terra, o que move as coisas, o que faz o homem ter contato com Deus, o que coloca você em liberdade, que coloca o selo de vida eterna, que te dá alegria, paz, esperança, que muda você, que cura você, tudo isso vem pelo Espírito Santo de Deus. Olha quanta coisa a Bíblia fala do Espírito Santo que a gente muitas vezes negligencia, e muitas vezes a gente entristece ele. E mesmo assim, muitas vezes, nos teus momentos de fraqueza e tribulação, Ele está clamando e intercedendo por você com gemidos inexprimíveis. Meu Deus, amado, um amor desse, mesmo você deixando de lado, e Ele clamando, você não vai encontrar em nenhum lugar. Santo, santo, santo é o Senhor. A Bíblia diz, é isso que eu queria falar para você: não vos embriagueis com vinho, não com a confusão. Efésios capítulo 5, 18. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Eu creio que em nome de Jesus nós vamos orar aqui. Você vai sair cheio, repleto do Espírito Santo desse lugar. Eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento. O Espírito Santo ele está andando aqui. O Espírito Santo está começando a tocar o teu corpo. O Espírito Santo está começando a mover você por dentro. O Espírito Santo está começando a agir, a movimentar, a agitar você por dentro. Você que o conhece, você que entregou sua vida a Ele, eu peço essa noite em nome de Jesus, que o Espírito Santo venha. A Bíblia diz, aleluia, Atos capítulo 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavas todos reunidos no mesmo lugar.
E de repente veio do céu um vento, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde todos estavam assentados. Encheu a casa onde todos estavam assentados, e foram vistas línguas repartidas com fogo, a qual pousaram sobre cada um, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em línguas, a confiar no Espírito Santo, a falar as palavras do Espírito Santo. Espírito Santo, vem sobre esse lugar, Eu quero convidar toda a igreja a estar aqui na frente em nome de Jesus.